Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos, olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você aqui. Muito obrigada por ter escolhido ficar conosco. Você é muito importante para nós, não é, Eliane? Sim, e nós também gostamos muito do que fazemos, as conversas aqui são muito interessantes, os assuntos, né, Mirtz? Hoje vai ser uma coisa bem bacana, né? Achei bem diferente. Hoje a nossa pauta é confiança, apesar das circunstâncias. Eu né? gostei. Sabe, queridos, nós sempre falamos aqui sobre a nossa caminhada cristã, a nossa caminhada de fé. Mas a nossa caminhada de fé também ela é paralela à nossa caminhada de vida. De vida, e né? isso. E a fé nos leva a caminhos mais gostosos na nossa vida, Sim, né? Agora, não são caminhos só de flores. Sim, sim. É o que a gente falou. Não é porque a gente é cristão que as dificuldades vão sumir. Mas é uma coisa que a gente está com Deus. Né? Então, queridos, o que nós vamos falar é que nessa caminhada sempre vão acontecer coisas que vão nos desanimar. Tanto na caminhada de fé quanto na caminhada natural. Isso. Nas duas. Tem coisas difíceis, às vezes tem novidades que a gente nunca viveu, não sabe nem como reagir, né? E sabe, Eliane, às vezes até o bom que aparece, a gente não sabe lidar com ele. Isso, até o bom. Eu já ouvi isso, que tem gente que não sabe nem ganhar presente. Né? Então, aparece de tudo, tem dificuldade, mas a gente está falando de uma confiança, o nosso foco hoje vai ser confiança apesar das circunstâncias, porque as circunstâncias, né, vão mexer conosco sim. E eu escolhi um texto bíblico que realmente fala de um percurso que a Bíblia mostra que é muito legal, que foi o percurso que o povo de Deus fez quando saiu do Egito, debaixo da escravidão, a caminhada que eles iam fazer até a Terra Prometida. Então vamos ver o que aconteceu com eles e o que é que nós podemos aprender. Eu vou começar a ler para você. Está lá no livro de Números, capítulo 11, a partir do 4, que diz assim: Ora, o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel também tornaram a chorar e disseram: Quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora nossa alma se seca. Coisa nenhuma há, senão esse maná diante dos nossos olhos. Então, no meio da caminhada, né? Uma caminhada no deserto, difícil. Eu estou falando das circunstâncias, estou falando em confiança. Né? Olha o que aconteceu com esse povo. Começaram a ter saudades do passado. E você vê que incrível, né? Às vezes, segundo eles ali, né? O que dá a entender é que era melhor comer coisas boas sendo escravos do que liberdade. Do que comer um maná na liberdade, né? Então tem um valor aí, né? Então, o que é que a gente vê assim? Por conta das provas, das provações que eles estavam passando nessa caminhada, né? Eles começaram a sofrer. Nós estamos falando de confiança. Eles começaram primeiro, a gente vai ver que eles começaram a procurar o culpado por aquilo que estava acontecendo. Isso. Tinha dois culpados ali para eles: Moisés e Deus, o próprio Deus. E dá a impressão que não estava sendo suficiente o que Deus estava oferecendo na caminhada, né? Sabe, tempos de maná, querido, na nossa caminhada, na nossa vida natural, não vou nem falar na nossa caminhada espiritual, na nossa vida natural, se a gente viver 50, 60, 70 anos, vão ter tempo de maná na nossa vida. Sim. Que é só do necessário mesmo, né? Só do necessário. E aí é um exercício, né, Mirtz? Ainda mais hoje que a gente tem um supermercado lá. Sim, tudo. Abrir mão de algumas coisas para ser fiel a Deus, né? Sim. Então, esse povo tinha orado a Deus pedindo o libertador. Agora eles tinham com ele na caminhada o próprio Deus e o libertador que Deus deu. Deus deu para eles. Sabe? Só que durante a caminhada eles não mudaram em nada a maneira de pensar, a maneira de ser.
eles ainda continuavam raciocinando como escravos. Como escravos, exatamente. A dura cerviz, né? Como eles eram tratados, maltratados, né? E uma carga horária tremenda, sem muita liberdade. Talvez à noite tivesse um pouco dessa comida que eles estavam com e saudades, ainda eu li em algum né? lugar que essas comidas eram ainda restos. Assim, sabe? Eram sobras. Nem era farto, né? exato. Né? E como que eles conseguiram, apesar de tudo, ainda ter saudade disso, né? E sabe, queridos, o objetivo de Deus, dito pelo próprio Deus, quando eles saíram de lá, era realmente prová-los. Deus queria se fazer conhecido, porque essa geração, esses 400 anos de escravidão, eles foram para o Egito não como escravos, eles foram porque José levou. Mas o José morreu, coisa morreu, e 400 anos depois tinha gerações, talvez 3 gerações, que nem soubessem mais quem era Deus. E olha que interessante, né? Como Deus tem os seus caminhos. Pela falta de alimento, né, na terra deles, eles foram a José e o Egito tinha alimento. E era justamente o alimento que eles estavam reclamando. Então, assim, isso estava muito preso com eles, né? Não mudaram a mentalidade. Essa prisão era mental. E a gente sempre precisa pensar que na nossa caminhada, seja caminhada de fé, caminhada natural, nós temos que crescer, né, mentalmente. E o objetivo de Deus, eu vou ler para você, está lá em Êxodo 9:1, diz assim: Depois disso, o Senhor falou a Moisés: Vai ao faraó e diz-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixa o meu povo ir para que me cultue. Outras traduções diz, deixa meu povo ir para que me conheça. Então, o objetivo de Deus nessa caminhada era para que eles conhecessem, tivessem uma experiência com Deus, né? Para aprender a adorar esse Deus. Mas eles passaram muito mais a olhar as circunstâncias do deserto do que o próprio Deus. Né? E aí acho que fica um negócio bacana, que vou ressaltar de novo, né? Quer dizer, que para conhecer a Deus, que é a vontade dele, né? Que tinha vontade para esse povo nessa época, e tem vontade hoje para nós também. Sim. A gente vai ter que abrir mão de algumas coisas mesmo, né? Talvez uma comida um pouco mais enxuta, um viver uma pouco mais focado, né? Qualquer coisa. Mais focado em Deus, para perceber a presença dele mesmo, né? Sabe, se a gente olhar a circunstância, porque eu estou falando de circunstância. Isso. A gente olha a circunstância, qualquer um de nós, o padrão é esse. Eu olho a circunstância, eu formo uma opinião a respeito daquilo. Esse é o padrão, normal, tá? Né? Isso. Aliás, hoje nós vivemos num tempo que todo mundo tem opinião sobre tudo. Né? Sobre o que entende, o que não entende. E é incentivado a falar. É incentivado a ter essa opinião. Sociais, mas se a gente for pensar bem, a gente só deveria ter opinião correta a respeito daquilo que você vivenciou ou passou. Ou experimentou. Né? Ou que experimentou. Né? Porque muitas vezes eu olho para uma circunstância qualquer, ou para uma coisa qualquer e digo, eu posso. Eu estou no campo da suposição. Penso que posso. Agora, vou fazer, porque penso que posso. Não consigo. Tá? Saio de lá com a convicção que não posso. Não posso, né? Exatamente. Então, mas eu tenho que experimentar. Por isso que eu digo, a convicção correta é aquela que você experimentou e tem resposta. Né? E de repente, como você falou, você experimenta, não deu conta, não posso. Assim, pode falar, o que eu tenho que mudar, o que eu tenho que aprender para de repente poder. Vai ter que ir atrás. Se é aquilo que você quer, vai. Isso, vai né? atrás. Ou de repente você vai conseguir, ou não, é outra coisa. Isso, de repente você vai, quer saber? Não quero, não é a minha praia. Mas sabe, a gente tem assim, porque a gente tem baseado no quê? Eu sempre contei isso aqui. Eu tinha uma amiga, nós fizemos faculdade juntas e tudo, e ela gostava muito da maneira com que eu expunha a palavra. Eu a que levei para Jesus e tudo mais. E um dia, quando eu fiz um desafio para outras mulheres, para trazer a palavra para a célula, ela se voluntariou. E ela disse para mim assim, e sabe por que eu me voluntariei? Porque eu vejo para você, nós fizemos o mesmo curso, a gente entende muito de interpretação de texto, nós fizemos letras, né? E tudo mais, eu sou bem capaz mesmo e foi muito feliz. Uma semana depois, no dia, ela confessou na frente de todas nós, eu não consegui.
Isso não tem a ver com conhecimento, não tem a ver com ter estudado letra e interpretação. Ela falou, descobri que a Bíblia não é interpretação de texto. Sabe? Que legal. Né? Então, vocês precisam experimentar para você formar uma opinião. Né? E aí vem ao encontro do que a gente sabe, né? Que é o Espírito Santo que revela. Talvez sim, naquela hora não fosse. Em termos da né? palavra da Bíblia, sim. Porque você pensa que a Bíblia é um livro, né? Tem gente que diz, a Bíblia é um livro. Não, querida, a Bíblia são 66 livros dentro de um livro. Né? É complicado. E eu digo formar opinião, sabe por quê? Porque, outro exemplo que eu gosto muito, sabe? Uma pessoa está de fora olhando um moleque lá, um menino, fazer a maior birra, fazer malcriação, xingar os pais, tudo. Aí ela diz assim, se ele fosse meu filho, tá? Bom, primeiro que não é o filho dela. Ela, se fosse o filho dela, o filho que ela tem, né, não faz aquelas coisas. Então, ela não pode avaliar a capacidade dela de ter domínio sobre aquilo ou não. Aquilo que ela nunca viveu. Nunca viveu. Quem sabe, na situação da outra, fizesse a mesma coisa. A mesma coisa, né? Exatamente o mesmo. Ou até, talvez, ou não, pudesse, né? ou não. Mas, né? assim, mas ela ainda está falando sem ter conhecimento de estar passando por essa situação. Né? É diferente, né? Bom, tem gente até que nem tem filho, e dá palpite se fosse meu, eu fazia isso, aquilo. Não você não tem, você não sabe, né? A gente não pode pensar que as coisas, que tudo depende só da gente. Pelo menos nós cristãos, né, Eliane? Sim, não, com certeza. Né? Queridos, e sabe onde que a gente vivencia tudo? Dentro da nossa família. Eu acho que quem tem marido, quem tem filho, quem tem amiga, quem vive dentro de uma igreja, quem trabalha, vai sempre ter possibilidade de acertar, de errar, de fazer escolhas boas ou não. Exatamente. Né? Então, porque isso é um processo de caminhada. Nós estamos falando de caminhada. Então, Filipenses 1, versículo 6 diz assim, eu tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Então, queridos, existe um processo, né? O que nós estamos falando de confiança, né? Esse era o nosso objetivo, apesar da circunstância, porque essa essa caminhada é um processo, tem começo, tem meio, vai ter um fim, né? E tem altos coisas. E baixos, né? Altos e baixos, começo, sim. Às vezes é mais fácil, o meio às vezes complica. Né? Agora, o recado de hoje é assim, que neste processo você não pode desanimar. Independente das circunstâncias, independente do que aconteça, você precisa confiar. Esse é o que está motivando a nossa conversa. Confiança apesar da circunstância, né? Então, e o primeiro princípio para isso tem que haver como eu olho para as circunstâncias. Será que tem maneiras diferentes de olhar para as circunstâncias? Sim, nossa. Se a gente olhar, como você falou ali, né, que não dá para desistir. Se a gente olhar já derrotado e que a situação é intransponível, ou que a gente não vai dar conta, nunca você vai conseguir, né? Sabe, tudo vai depender de como a minha mente interpreta as coisas, né? Eu vou chamar um intervalo bem pequeno e a gente volta já para fechar essa conversa. Estamos de volta conversando sobre confiança apesar das circunstâncias, e isso depende da maneira como nós interpretamos todas as coisas. Eu acho que o exemplo mais conhecido sobre isso é você ter um copo com água pela metade. Algumas pessoas vão olhar para esse copo e vão enxergar um copo meio vazio. Meio vazio. Outras pessoas vão olhar para esse copo e achar esse copo meio cheio. Os otimistas, né? Então, tudo vai depender só de você, a maneira como você interpretou uma coisa assim. É verdade, né? É verdade. E sabe, e às vezes, querido, eu vou te falar, olha a vida com olhos cor-de-rosa. Às vezes, olhar a vida com olhos cor-de-rosa é tão ruim quanto ser pessimista. Sim. Os extremos não são bons, né? Isso, porque de repente tem uma hora que você tem que estar alerta mesmo com alguma coisa ruim e não tá bonito, tem que ter equilíbrio, né? Sabe? É né? verdade. Então, agora, para a gente fazer isso direito, a gente tem que ter um nível de confiança em quem?
Será que em nós mesmos? Só. É falho, né? Porque, sabe, a gente não tem controle. Do que a gente tem controle? Né? A gente não tem controle de nada. A gente não sabe se vai acordar amanhã. É simples assim. Então, sabe, em quem a gente tem que ter confiança? Os israelitas, a gente deu exemplo deles, eles se esqueceram fácil de onde eles vieram, que era da escravidão, né? Eram escravos, eles queriam voltar para lá. Por quê? Porque eles ainda não tinham chegado, não tinham experimentado o que era a liberdade, né? O que era ser livre. Né? Para nós, da onde vem a nossa confiança? No que aquele povo precisava estar confiando? O livro de Provérbios, na Bíblia, Provérbios 3:26, diz assim: porque o Senhor será a tua confiança e guardará os teus pés de serem presos. Gente, essa confiança em Deus, vamos pegar na prática agora, nossa. A confiança que você precisa ter para que o teu casamento vá bem. Tem uma parte que é nossa. Que é nossa, certamente, né? Não tem como você fugir. 50%, né? Mas a confiança que... Quando eu coloco a Bíblia, quando eu coloco Deus no meu casamento, na minha vida e tudo mais, essa minha caminhada no casamento tem muito mais chances de ser melhor do que se eu decidir ter um bom casamento por mim mesma. Isso. Né? Porque o verdadeiro matrimônio, assim, primeiro é uma aliança da gente com Deus, né? Sim, e é instituído por Ele. Por Ele, isso. Porque, assim, muitas das coisas eu vou primeiro lhe entregar em oração para Deus do que levar para discutir um relacionamento. Não, e até a ação. Que Deus prepara antes, né? Mas essa colocação que você fez, até essa ação que a gente precisa ter. Às vezes a gente precisa ter uma famosa ideia, discutir o relacionamento, colocar. Se você faz isso no seu braço e só na sua força, é um resultado. A gente pode começar a conversa numa hora errada, num tom errado, que desperta no outro, às vezes, uma reação, né? Sabe? E a gente precisa ter essas experiências. Eu gosto muito disso, sabe? Quando tem essas... Coloca em oração antes. Então você já vai orando, buscando em Deus, confiando que Deus o Deus que habita em você, o Espírito Santo de Deus, vai ser o seu ajudador, para chegar naquela hora você ser surpreendido, às vezes com resultados que você tem certeza que não dependia só de você. Isso, que Deus prepara também o coração do outro. Né? Principalmente isso. Duas coisas. A palavra nossa, porque às vezes você quer falar uma coisa e acaba falando outra, ou fala uma com uma intenção, o outro entende outra. Quer dizer, então tudo isso é colocado na possibilidade. E a recepção do outro, né? Como que o outro vai entender? Né? Porque a palavra de Deus diz assim, em Provérbios, que o coração do rei nas mãos do Senhor é como um riacho que ele inclina para onde ele quer. Então, é uma dicasinha assim para quando a gente vai ter que conversar com o maridão. Você primeiro ora para Deus inclinar o coração dele, né? O ouvido dele para você e tudo. Então, são duas orações. É aquilo que você vai falar e que precisa falar, e o coração que ele precisa receber. Ele precisa receber aquilo. A Bíblia nos dá essa possibilidade. Nos dá essa possibilidade, né? Exatamente. Então, é uma excelente dica aí. Né? Eu acho, sabe? Hora para inclinar o coração. Sabe, quando nós confiamos em Deus, quando nós confiamos no nosso caminho a Deus, né, para essas coisas, a gente tem grande possibilidade que a coisa vai dar certo. Isso. Outro exemplo que eu gosto de dar muito por exemplo, se você está no avião. Você está confiando no piloto que está dirigindo esse avião. Uhum. Agora, quando esse avião entra numa turbulência, o que isso tem a ver com você? Absolutamente nada. Vai ter a ver só com o piloto e com o Deus que comanda. Então, em quem que você vai confiar nessa hora, né? Deus, né? Não sobra outra coisa, né, Eliane? Né? E sabe, eu digo assim, confiança apesar das circunstâncias. Eu sempre gosto de enfatizar, primeiro para mim mesmo, isso é uma coisa que eu repito para mim, vai passar. Circunstâncias, sejam boas, sejam ruins, não duram para sempre. Não duram para sempre, exatamente. E isso faz uma diferença tão grande. Total. Porque às vezes você está mergulhado numa situação em que você não vê saída, né? Aquilo está te corroendo.
Mas se você entende que é por um período, que daqui a uns tempos já não vai ser mais assim, parece que dá um alívio, né? Para mim, dá alívio até na academia, que é uma coisa que eu não gosto. Mas eu tenho que ir. Eu fico repetindo para mim, uma hora passa logo. Vai passar. Isso aqui vai terminar, né? Então, mas vale para qualquer coisa. Bom, eu já não falo assim, porque eu adoro. Porque você gosta, né? Nossa, pois a hora que eu chego e falo, é um desafio a menos, isso aqui é aula fácil. Agora, como é que a gente lida com a confiança em Deus, que é o que nos interessa? Eu vou ler para você a primeira carta de João, 1 João, capítulo 5, a partir do 14. Essa é a confiança que nós temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que já alcançamos as coisas que pedimos. Olha só como que João coloca, a confiança que nós temos nele. Que se nós estivermos fazendo coisas que são da vontade dele, aquilo que está escrito na palavra de Deus. Sim, ele deixa muito claro, né? Que tem assim um funcionamento, um relacionamento com ele. Ele deixou para a gente os mandamentos, né? Umas regras, que se nós estivermos segundo a vontade dele, né? Caminhando junto com ele, vai acontecer. Ele vai nos honrar, vai nos atender, certamente. Né? E sabe, porque ele explica até isso num outro lugar, ele diz assim, vocês não sabem pedir como convém. Isso. Nós não temos essa capacidade. A gente pede de acordo com a nossa mente, com essa coisa que eu disse, com essa nossa interpretação, e às vezes pedimos errado. E daí você, assim, as pessoas são testadas, mesmo assim, dizendo assim, qual é a confiança que você tem que Deus está nessa, ou que Deus vai fazer isso? Horas, se isso é coisa que ele deixou claro que ele aprecia, que ele gosta, que ele quer. Ele gosta, ele quer. O nosso relacionamento com ele, né? E aí entra a genuína fé, né? Se eu tenho fé em Deus que ele está comigo, eu tenho certeza E essa disso, confiança, né? Essa confiança. Eu já dei, acho que esse exemplo, mas eu gosto de repetir, quando você vai a pedir as coisas de acordo com a vontade de Deus, é quando você vai a um restaurante super chique. O restaurante mais 5 estrelas da cidade, você vai lá experimentar, você chega lá, o garçom traz o menu para você, e para que você escolha com tranquilidade, porque é muita coisa boa, né? Ele pergunta se você quer tomar alguma coisa, traz um aperitivo, tem uma entradinha, aí ele volta e pergunta o que é que você quer. Aí eu dei esse exemplo assim, você diz para ele assim, eu quero um bife de fígado com quiabo frito e salada de feijão. Ele fala, não tem isso. Não é o que está aqui. Não é o que está aqui, sabe? Por mais que você goste, eu peguei um exemplo assim, eu sempre digo assim, que não está no cardápio, não tenho nada contra fígado, nada contra quiabo, por sinal eu gosto de quiabo. Eu gosto também. Mas só que não está no cardápio. Não está no cardápio. Então, com Deus, quando você vai, essa é a confiança que você tem nele, quando você vai pedindo aquilo que ele pode dar, que está no cardápio dele, no menu dele, você vai ter atendido. Isso. Sabe? Porque quando você pede essas coisas que não tem, esse versículo que nós lemos diz exatamente isso. Eu não posso pedir a Deus alguma coisa que vai contra aquilo que ele quer. Exatamente. E a gente corre o risco de fazer isso muitas vezes. Né? Porque assim, no nosso humano, né, na nossa humanidade, a gente pode não saber, pedir alguma coisa que é contra nós mesmos, que no momento a gente não está nem vendo, mas que não vai ser bom. Deus não vai dar só porque eu estou pedindo, ele vai dar porque é bom ou porque está nos propósitos dele, né? E sabe, eu já aprendi uma coisa muito legal que eu também quero ensinar para vocês. Quando eu não sou atendida, quando eu pedi muito uma coisa que eu queria muito e pedi e não sou atendida, eu fico pensando assim, Deus sabe sobre isso, alguma coisa que eu não sei. Que eu não vi ainda, exatamente. Não é bem isso? Sim, e eu aprendi isso, uma coisa que eu pedi muito a Deus, que foi uma casa que foi a primeira casa que eu quis e que eu pedi a Deus, porque a outra, quando a gente comprou a minha primeira casa, a gente nem era crente. Então, eu não fui consultar Deus mesmo, comprei eu e meu marido por nós, né? Mas essa outra eu já era crente e eu queria essa casa. E eu pedi de todo o meu coração, parecia que era a casa dos meus sonhos. E Deus não me deu a casa. Por quê? Eu fui saber mais tarde. Deus sabia o que eu não sabia a respeito daquela casa. Olha, sabe? A casa foi vendida para outro e quando eu fui recepcionar os vizinhos e tudo mais, e eu vi o tamanho da reforma que eles estavam fazendo, eu tinha olhado para aquela casa só para
a aparência dela e para aquilo que era visível. Eles tinham que trocar encanamento, era telhar, era tanta coisa. E eu não teria dinheiro para aquilo. Eu só teria dinheiro para comprar a casa. Então Deus te poupou de uma coisa que vocês não iam ter condições. Não ia ter, sabe? Olha, sabe? Quando você pede alguma coisa e Deus não te dá, você tem que pensar, Deus sabe alguma coisa que eu não sei. Está me poupando de, né? de alguma coisa, lá né? na frente, né? Sabe porque Deus é pai, né? Você dá tudo que seu filho pequeno pede. Não, sim. Ele pode pedir muitas coisas que são ruins ou que vão fazer mal até para ele. Sabe? Pedir é fácil, né? Agora, se pai vai dar... Porque o que a gente vê em termos de relacionamento pai e filho e dar as coisas é bastante falado, até que alguns pais realmente dão coisas que os filhos não sabem lidar naquela época, naquele momento, né? Isso. E erram por conta disso. Erram por conta disso. Tem muita coisa. Né? Então, e nós somos filhos, sabe? Então, essa é a confiança que nós temos nele. Está dizendo a confiança. Que se pedimos alguma coisa, segundo a vontade dele. E confiança tem a ver, eu confio. Se eu confio, eu estou falando da confiança na caminhada, independente da circunstância, eu não paro. Exatamente. Isso é que é legal, né? A gente não perde tempo, porque nossa vida é curta. Sim. Né? E tem um propósito de Deus para nós nessa caminhada que a gente está falando. Se de repente a gente se distrai ou perde muito tempo com as nossas questões, né? Nessas coisas, você não pode fazer o que você veio para fazer. Né? Sabe? E o que de fato vão ter uma porção de coisas que nos desanimam. Mas se você tem uma convicção forte, você não desanima no primeiro obstáculo. Isso vale para o primeiro vestibular, né? Sim. Tem gente que diz assim, eu já tentei 2 vezes, desisti. Será que não era a terceira vez que né? Que podia acontecer aquilo? Exatamente. Né? Ou pensar assim, né? Se eu já tentei 2, o que eu tenho que estudar mais para poder passar, né? A gente tem sempre o que melhorar, né? Sabe, porque se aquilo ainda incomoda você, abrir mão de um sonho, né? Sabe, provações, que a gente precisa saber que no caminho, quando nós estamos sendo provados por Deus, provação não é castigo. Isso. É possibilidade de crescimento. De crescimento. Né? Eu acho bem legal essa sua lembrança. Porque se tem alguma coisa que, quem sabe, é ali que é a área que eu vou melhorar e vou ter mais habilidade, até para conseguir outras coisas melhores ou diferentes, né? Porque nem sempre é melhor. É ali que eu tenho que pôr a minha energia e as minhas habilidades, né? Para melhorar ali. Sabe, queridos, então a gente vai fechar essa conversa, encerrar essa conversa falando em quem você tem posto a sua confiança. Confiança, exatamente. Né? Você tem que pensar nisso, né? Para não desanimar, né? Era o que a gente tinha para você hoje, a gente agradece muito a tua companhia e te convida para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe. Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento